Shalom para todos! Antes de iniciar o nosso tema, o que fez o pastor, na verdade o antigo pastor, se converter ao judaísmo, eu conheci ele, eu falei com ele pessoalmente, fiquei muito impressionado com o que ele disse. Tem tudo a ver com Shavuot, como encarar, como receber, como entender a Torá. Realmente uma visão interessante e impressionante. Antes de entrar nesse tema, eu queria deixar um aviso ou dois, dizendo o seguinte, que nesse domingo, dia 9 de junho, caso alguém já assistiu o vídeo depois do 9 de junho, já não está atual. 9 de junho, domingo, 4h45 da tarde do Brasil, eu vou entrar com o encontro ao vivo, se Deus quiser, um tema muito importante, eu convido a todos a participarem. Tem a ver com temas que eu já falei, os feedbacks que eu recebi, eu quero deixar claro, um tema forte e um tema necessário no momento ser falado. Então eu convido a todos a participarem. Também deixar claro que o nosso canal, o foco é para os Yehudim, as aulas são direcionadas mais para o público Yehudi. É claro que tem muitos Bnei Noach que participam, eles têm também benefícios disso. Inclusive, eu deixei aulas gravadas específicas, especiais para os Bnei Noach, e é importante também para os integrantes de Israel, já que é parte da Torá, e tem que ser estudada também pelos integrantes de Israel, também por saber a Torá e também por saber como se relacionar e não causar com que o integrante de outros povos façam transgressões, que é proibido para um integrante de Israel causar transgressões, também para um Bnei Noach. Ok? Então, domingo, 4h45 da tarde, aqui de Israel vai ser 10h45 da tarde, eu convido a todos a participarem de um encontro extremamente importante. O nosso tema, eu falei com um pastor, e o que eu venho falar aqui não é porque ele deixou o cristianismo, eu venho falar porque ele resolveu se converter ao judaísmo. Eu conversei com ele, e ele era uma família, ele faz parte de uma família de pastores. Toda a família dele sabe que é contra todos os familiares e amigos, os fiéis, e ele chegou à conclusão que levou ele a deixar o cristianismo foi o estudo e a reflexão. Mas não é exatamente desse tema que eu vim falar, porque ele deixou o cristianismo. Na verdade, qualquer pessoa que estudar e refletir, ele viu que tinha contradições em várias linhas diferentes do cristianismo, ele contou para mim. Cada linha tem a sua tradução, tem as suas ideias, tem diferenças entre elas, cada uma fala que só ele está com a verdade, que não seguir essa linha ele vai para o inferno. E ele começou então a ver que tinha várias contradições. Como ajeitar o Tanar, como entender o Tanar, onde está a fonte? Então ele aprendeu hebraico e começou a estudar o Tanar em hebraico. E chegou à conclusão que nenhuma das linhas tem razão, todas estão deturpando, todas estão manipulando tendenciosamente a tradução de acordo com os conceitos que ele quer transmitir, que ele quer entender, o que ele quer acreditar. Quem faz a religião, como fala o ditado, é a pessoa. Isso não tem a ver com a Torá. A Torá não é religião. A Torá é uma revelação. A revelação de Hashem para toda a humanidade. E o que fez ele se converter ao judaísmo foi... Ele podia deixar o cristianismo e ser menor. Ele não precisava se converter ao judaísmo. Ele falou que estava numa conversa com um sábio, com um estudioso de Torá. E falou para ele, olha, eu posso te falar algo que pode te ofender, mas no contexto da conversa, isso tinha a ver com a conversa. Eu posso te falar algo, eu posso te ofender. Não é meu objetivo. Você me permite falar, você quer escutar o que eu tenho a dizer? Ou você prefere que eu me cale e assim você não se ofende? Ele respondeu, não, ele gostava da verdade, ele queria procurar a verdade, escutar a verdade. É uma pessoa que estava procurando, né? Que ele lutou contra toda a família dele, contra todos os amigos fiéis, deixou tudo para trás para se converter ao judaísmo. Ele estava procurando a verdade. Então, falou, pode falar. Então, o estudioso de Torá falou para ele, saiba que você nunca vai poder ser um sábio. Ele ficou abismado. Como assim? Por que não? Porque nem sequer um conceito, você não tem a definição exata de nem sequer um conceito de sabedoria. Por exemplo, me define. O que é Deus? Deus. Deus é quem criou o mundo. Eu perguntei, não, o que fez Deus? Quem é Deus? E assim por diante, o que é educar um filho? O que é o Shabat?
que é alma. E todos os conceitos eram mais ou menos algo que ele achava como se expressar. Ele achava que, por exemplo, em relação a Deus, não tem um conceito que define Deus, porque Deus é infinito, não existe uma definição para algo que não tem limites. A gente fala da expressão de Hashem, por exemplo, a gente fala da expressão de Hashem, e fala, Hashem é bom. Não, bom é um dos atributos que Hashem se expressa. Ele se expressa também com o atributo de bom. Tem de justiça, de justo, tem outros atributos, tem infinitos nomes de Deus. Cada nome expressa uma maneira que ele se expressa. Cada nome expressa a maneira que Hashem se apresenta, o que ele age em relação à criação. E por aí adiante, ele foi vendo que realmente ele não sabia a critério de certeza, de verdade, a definir nenhum conceito, porque a Torá, ela define os conceitos. Eu me lembro que eu estudei na Yeshiva, na época que eu ensinava na Yeshiva para brasileiros que estavam retornando à Torá. Eu estudei com filósofos, com psicólogos e etc. Eu me lembro que eu estudei uma pessoa que era psicóloga, se não me engano, ou filósofa, ou ambos. Eu estudei com... que a cada versículo que a gente estudava a fundo com os comentaristas tradicionais da Torá e chegava a conclusões verdadeiras, ele falava para mim, uau, 1 hora de estudo, ele falou, é uma tese de doutorado. Isso que a gente estudou, que era uma tese de doutorado. E assim foi no dia seguinte, é uma tese de doutorado. Eu falei, quantos doutorados, então, a gente pode ter quando estuda a Torá com fontes confiáveis? Porque a Torá já nos dá como a flecha no alvo. A gente já nos desenvolve o entendimento verdadeiro dos conceitos. E é isso que é receber a Torá. Receber a Torá, você tem acesso à vontade de Hashem, que expressa, que traz a definição de conceitos e de valores verdadeiros como a flecha no alvo, definidos, verdade, até o final. O nosso trabalho é entender cada vez mais como entender como essa flecha está nesse alvo, como entender e desenvolver a verdade que está dentro de cada versículo. E a tradução, ele começou a ver que a tradução é algo muito superficial, muitas vezes não é exata, muitas vezes tem análise da gramática, para consertar a gramática eles estragam conteúdo. Eu ouvi isso várias vezes quando eu tentei traduzir versículos, e as pessoas iam corrigir os versículos que eu traduzia e modificavam os versículos para adaptar para a gramática ficar correta, mas o versículo nem sempre está escrito com uma regra gramatical, porque ele quer expressar conceitos com a mudança e com modificações das regras e das letras. Isso é um exemplo. Então, quando ele escutou desse estudioso de Torá, olha, você nunca vai poder ser um sábio, porque nem sequer uma definição, um conceito não está, nem sequer um conceito está definido de maneira verdadeira, até o final verdadeira, com certeza absoluta que é verdadeira por você. E ele ficou assim, atoito, ele ficou, a coisa que ele mais queria buscar é sabedoria, ele queria ser um sábio da verdade, ele nem sabia ainda o que era a Torá direito, mas ele entendeu que se todas as traduções vieram do Tanakh original, e cada uma interpreta diferente, superficiais com contradições sem fim, que contradizem também o texto original da Torá, que a Torá fala que nunca pode ser modificada, eles foram e modificaram. Ele entendeu que não tem outra opção. Se eu quero realmente absorver a Torá e ser um sábio, eu tenho que estudar a Torá de verdade. Assim, essa é receber a Torá. Sabe o que é receber a Torá? A pessoa tem que se anular em relação aos conceitos prévios que ela tem, ao entendimento prévio que ela tem, usar da sabedoria dela, usar do conhecimento dela, mas saber se anular para a Torá, para Hashem, para entender da Torá os conceitos limpos, sem a influência do que eu acho, do que eu quero, dos interesses que eu tenho. Isso também tem a ver com o tema que eu vou falar nesse encontro ao vivo do domingo às 4h45 da tarde do Brasil, 10h45 de Israel. Tem a ver com esse tema também, muito importante, tá? Como fala o Pirkei Avot, aquele que ensina para uma criança, para uma pessoa jovem, é como um papel escrito numa folha branca, uma folha nova. A tinta prende bem, ela fica bem forte e apegada. Mas quem ensina para uma pessoa com mais idade, uma pessoa que já passou experiências de vida,
Então é como escrever uma tinta escrita num papel que foi apagado. Não prende bem, fica meio borrado, meio apagado. Então a nossa sabedoria, para a gente ser sábio de verdade, a gente tem que saber fazer que um papel não fique só apagado. Nos fazer como um papel novo, nos fazer jovem para captar. Jovem que eu digo é querer captar e entender, como fala o Pirkei Avot, a Ética dos Pais. Quem é o sábio? Aquele que quer aprender de cada um, de todo mundo ele quer aprender. Ele se coloca humilde e ele se coloca como um papel novo, um papel não apagado e borrado, um papel novo para absorver, entender os conceitos de forma verdadeira. E fala: Hashem, eu quero a tua Torá. Hashem, eu quero entender a definição de cada conceito, de cada valor, de cada expressão que a Torá fala de maneira verdadeira. Cada entendimento é um doutorado, porque é um tiro no alvo, uma flecha no alvo, é uma revelação de um valor que para provar tem que ter um doutorado. É a tese de doutorado. Cada entendimento, uma tese de doutorado. Essa tem que ser a nossa vontade, almejar a ser um receptáculo da Torá de Hashem. Como já falei também em outros vídeos mais extensamente sobre como receber a Torá, sobre Hag HaShavuot, a festa de Shavuot, como crescer e receber a Torá. Eu desejo para todos nós muito sucesso, que tenhamos um Hag Sameach, Hanukkah não, Shavuot Sameach, que possamos receber a luz da Torá de verdade, a luz verdadeira da Torá, e usufruir dela e usar para fazer somente a vontade de Hashem. Tudo de bom e até a próxima.